Bora, meu povo! Estamos aqui de volta no Cast FC e hoje com um convidado especialíssimo, o maior ídolo da história do Flamengo, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, cara que jogou Copa do Mundo, que foi técnico em Copa do Mundo. Enfim, tem muita história bacana pra gente contar nesse Cast FC de hoje. Inclusive, a gente tá trazendo também uma mensagem, um recado do Parreira que eu vou passar agora para o nosso convidado. Se liga aí, a gente tá voltando, tá começando o Cast FC agora. Roda aí a vinheta. Zico, que prazer ter você aqui no Cast FC. Que honra de nos receber aqui no CFZ. E que bacana você ter aceitado esse convite. Muito obrigado. Rodrigo, um prazer receber vocês e todos do Cast FC. E, primeiro de tudo, desejar muito sucesso, né, para essa empreitada. Eu sei que hoje a concorrência está muito grande, mas depende muito do conteúdo, né? O conteúdo é sempre o que vence. Parabéns aí por todo esse trabalho que vocês têm feito. E vamos em frente. Estou aqui à disposição. Bem-vindo a casa aqui do Centro de Futebol Zico. Então, o Parreira disse o seguinte, que a gente conversou com ele, aí ele falou, inclusive vocês vão falar com o Zico e tal, diga pra ele que a gente tá na concorrência aí, pra ver quem tem mais neto, e tá empatado 5-5. Porra, já desempatei há muito tempo. Ah, já? Pô, tá 9. Se ele não teve mais... Acho que ele perdeu as contas, né? Acho que isso já tem algum tempo, porque eu já tô com 9 e ele tá... Não sei se tem mais, né? Pô, o Parreira perdeu as contas aí faz tempo já. Cada filho tem 3. O Júnior tem 3, Bruno 3 e o Thiago 3. E todos eles com 2 meninos e uma menina. Ah, que legal, que bacana, né? O combustível que se renova, né? Claro, a energia maravilhosa, gostosa, sempre bom, né? Você estar com a casa recheada de crianças e poder me divertir. Inclusive, foi uma das grandes inspirações também para eu cada vez mais me determinar para recuperar da cirurgia que fiz no quadril, para poder brincar com eles, né? Imagina, o teu neto te chama para jogar bola e você não pode. Mas você já voltou a jogar, inclusive. Já voltei a jogar, graças a Deus. Agradecer lá o meu médico, doutor Vincenzo, o fisioterapeuta Ricardo, que foi incansável nesse trabalho, ao enfermeiro Diogo e a família, amigos, as pessoas que te acompanham nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, e sempre mandando mensagens, energias positivas para que a gente conseguisse essa recuperação. Foram 2 meses de muito trabalho intenso, era praticamente 6 dias na semana, só descansava 1, alguns dias de manhã e de tarde, e com 2 meses já tinha tirado as muletas, já estava andando normalmente. Aí agora, recuperando a condição física e voltando, jogando minhas peladas com os velhinhos daqui, uma pelada que a gente tem há 40 anos. Que legal. Tá fazendo esse ano e eu não podia ficar de fora, né? Essa é especialíssima, né? Com toda certeza. Verdade. Muitos ex-jogadores jogam, Júnior, Paulinho Carioca, o Branco já jogou aqui, Cláudio Adão, enfim. Galera que tá aí da nossa idade, todos eles vêm aí de vez em quando bater uma bolinha. Ô Zico, você, o maior ídolo da história do Flamengo, é imenso para a torcida do Flamengo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua relação com o clube, que foi de jogador, muito jovem, com 14 anos, de escolinha, de profissional, depois se aventurou também como manager, como dirigente. Eu queria que você falasse dessa relação, como é que foi e como né, que você é torcedor do Flamengo. É verdade, aprendi essa paixão com meu pai. Meu pai veio de Portugal 9 anos para cá e quando chegou, o primeiro jogo que ele assistiu na adolescência foi Flamengo e América. O Flamengo perdeu de 4-1, mas ele gostou da camisa e virou flamenguista.
foi um dos primeiros sócios proprietários da história do clube, era para ter jogado no clube, e ele transformou essa paixão para cada filho que nascia. Ele dava o uniforme do Flamengo e da seleção brasileira, então foram 5 homens, né? Formou um ataque inteiro e passou essa paixão para a gente, né? E ia a todos os jogos do Flamengo, comprou, na época, 2 cadeiras perpétuas, então a ligação com o futebol era muito legal. E aí eu sei que eu, por acaso, já estava com tudo preparado para ir para o América, meu irmão jogava lá, né? E aí surgiu a possibilidade de eu ir fazer um treino no Flamengo. E aí eu pedi licença ao meu irmão Edu para ir para o Flamengo, que era o meu clube de coração. E aí fui para lá, 13 para 14 anos, e aí fiquei. Lógico, foram anos até 73, mesmo já tendo jogado no profissional, eu joguei as categorias de base, escolinha, juvenil. E depois, quando fiz meu primeiro contrato profissional em 73, fiquei durante 16 anos, né, jogando como profissional do Flamengo. Quando parei, fui para o Japão e tal, aquela história. Eu vim aqui no Flamengo durante 4 meses como dirigente, mas isso só serviu para me ter a confirmação de que eu não deveria assumir cargo nenhum no Flamengo e continuasse como torcedor, que é o que eu faço. Por quê? Porque eu acho que a questão política interfere muito, infelizmente, né? As pessoas esquecem o que você fez, quanto você se dedicou. Foi uma vida, né? Exigem ali resultados imediatos. E ninguém, você chega por ter conquistado muita coisa como jogador, acha que no dia seguinte você já vai ser campeão de tudo. E não é assim. E existem algumas correntes sempre políticas que querem estar ali nos cargos e tal. Então, deixa para eles que se divirtam lá e briguem entre eles. Eu vou lá para o estádio para torcer para o Flamengo, para ver aquela torcida maravilhosa, aquele patrimônio do clube, que é o maior patrimônio, que é a torcida do Flamengo. Então, isso para mim é que é bom, que me dá satisfação. Você falou desse teu começo, né, até 73, ali na base, jogando também no profissional, mas você surgiu com força, digamos assim, né, aparecendo bem em 74. E com 21 você estava, né? Como você surgiu bem forte mesmo. Titular absoluto. Titular absoluto. E aí vem a Copa de 74, na Alemanha Ocidental. E aí o Zagallo terminou não te chamando para essa Copa. E muita gente diz que era para você ter ido, né? Isso a gente compara até com o que aconteceu com o Neymar em 2010, né? Que também estava bem e não foi para a Copa. Como é que você analisou essa situação? Como é que você acha que deveria ter ido, que era uma nova oportunidade, uma primeira oportunidade? Eu acho que poderia ter ido, né? Principalmente que da posição minha tinha um jogador improvisado na seleção, que era o Paulo César Lima. Ele se destacou no mundo do futebol jogando de meio armador ou jogando na ponta esquerda. E ele é que jogou ali como aquele 10 voltando. Jogava o Carpegiani, jogava o Rivelino e o Paulo César. Então, e também o Jairzinho. Ele levou o Leivinha, levou o Mirandinha, se não me engano, que dificilmente tinha oportunidade. Mas eu acho que eu não me incomodo com isso, não, sabe? Não, eu acho que não, nenhum problema. Eu estava aparecendo o Zagallo, quando o Solis me lançou, em 71, e eu atingi seleção olímpica e tal. Quando chegou em 72, o Solis saiu e entrou o Zagallo. E o Zagallo foi muito franco em dizer que eu era muito jovem, que eu tinha sido lançado prematuramente. Que isso no Flamengo, né? No Flamengo, que ele não ia me contar comigo. Então, em 72, eu praticamente não joguei no Flamengo, aí voltei para o juvenil
E em 73 eu ainda entrei em alguns lugares, mas eu entrava assim, na ponta direita, no meio. Raramente eu jogava na posição minha. Então o Zagallo não tinha me visto jogar, não tinha tido continuidade de me ver jogar na minha posição. E eu só tive continuidade quando ele saiu do Flamengo, que foi para a seleção. Em 74, que entrou o Gilberto, que já me conhecia do juvenil, me botou, me jogou, e aí eu comecei... Toma camisa, a titularidade é tua. E eu comecei a fazer gol, veio brasileiro, eu comecei a fazer gol, jogar bem e tal. E aí o Zagallo já estava fora com a seleção. Então ele não viu praticamente eu nessa ascensão. E aí, lógico, né? Tem muitos treinadores que têm todo esse direito. E quem sou eu para contestar uma figura como o Zagallo, né? Falar em camisa, você não começou com a 10 no Flamengo, né? A 10 é a mágica hoje, é a camisa do Zico. Mas você não começou com ela. Não, eu como titular quando eu fui lançado, era 9, centroavante, porque não tinha. Foi ali, arrumaram... Em 71, e aí o Solis, como sempre foi um treinador no Flamengo, teve muito sucesso em lançar jovens, foi assim com o Dida, que era o meu ídolo, com o Babá, e ele sempre lançava jovens. E aí ele me botou. Me botou de centroavante, não tinha centroavante do Flamengo naquela época. Aí passou a jogar eu e o Fio, Maravilha. E então, ali eu virei titular. E foi você que deu o passe na tua estreia para o gol dele da vitória contra o Vasco, né? Contra o Vasco, 2-1. E um dos primeiros gols como profissional lá foi no Brasileiro, lá contra o Santa Cruz. Empatou 1-1 lá no campo na Ilha do Retiro. Ainda não tinha o estádio do Arruda. Foi na Ilha do Retiro, a gente empatou com o Santa Cruz, tinha um timaço, né, comandado lá pelo Luciano, Givanildo, aquela turma. Eu fiz um gol lá de fora, por cima do goleiro. E foi um dos primeiros gols. Eu fiz o primeiro na Bahia, contra o Bahia, que também foi 1-1. E depois lá em Recife. Foi os 2 primeiros gols como profissional. Foi lá no Nordeste. Quer dizer que a Ilha do Retiro tem uma história marcante na cabeça do Zico. Tem, verdade. E verdade. O Santa Cruz, né? O Santa Cruz também, né? Ah, que legal, que bacana. Bom, ainda sobre Copas, né? Chega a tua primeira Copa, a Copa da Argentina de 78. E acho que aconteceu o fato mais inusitado da tua carreira, né? Posso estar enganado aqui. Mas aí você vai, o jogo empatado, 1-1, você faz o gol e o juiz acaba o jogo e diz que a bola acabou antes da bola entrar. Como é que foi isso? A Copa do Mundo tem algumas coisas inusitadas mesmo na minha vida, é impressionante. Até como técnico. Como técnico, uma vez dirigindo o Japão, botaram o nosso jogo para 1h da tarde, sei lá, por causa de negócio de televisão, um calor danado, botaram a refrigerado do lado de banco, para refrigerar no banco de reserva do treinador, que é uma loucura ter jogo. Foi Japão e Croácia, se não me engano. Foi 2006. Eu nunca vi isso, né? Você ter um refrigerado do lado do banco ali, com tudo aberto. Vai adiantar o quê? Vai adiantar o quê? Aí, e esse jogo foi isso, né? Você imagina, você está estreando numa Copa do Mundo, jogo de campo horroroso, porque o campo, quando começava a jogar, a grama embolava toda, saía toda. Fizeram de propósito, né? Contra o Brasil. E a grama saía. E aí o jogo estava 1-1 com a Suécia. Tem um escanteio, o Nelinho vai bater, aí ficou de discussão com o Bandeira ali. A bola está na frente, não está, vai, volta, vai. Quando ele bateu, eu fiz o gol de cabeça. A bola não leva 2 segundos que saiu do pé dele na minha cabeça e o juiz acaba o jogo. Entendeu? Ninguém entendeu nada. Quando ele apitou, de repente vocês pensaram até gol, né? Gol, exatamente. E aí ele vira... quer dizer, aquele gol, você estreando numa Copa do Mundo, imagine fazendo o gol da vitória. A moral que isso dá para qualquer jogador. Sim. Para o time. Você estrear com vitória. Que início de Copa do Mundo, você pode ver.
É difícil ter uma goleada, jogo fácil, é tudo pauleira, todo mundo, né? Tensão muito grande. Aquele gol, você vê como é que é uma coisa, aquele gol mudava a história da Copa do Mundo toda. Porque aquele gol, se a gente ganha aquele jogo, a gente ficava em primeiro do grupo e não ia para o grupo da Argentina. A gente só ia enfrentar a Argentina se fosse na final. Ou então disputa de terceiro e quarto. Que a gente ia para o grupo europeu e a Argentina ficava onde estava. Então, para você ver como é que é a história, né? Por causa de um erro, que não muda tudo, né? Mudou toda a história, Muda né? toda a história. Que o Brasil não se classificou por causa do saldo, porque Foi, aí o Peru, a Argentina goleou o Peru e horário. Estranhamente. E mudaram, por causa daquele jogo, mudaram a questão dos regulamentos em termos de horário. Quando chega naquela fase final, na última rodada, todos jogam no mesmo horário hoje. Uhum. Para não ter aquilo da Argentina jogar depois, já sabendo o quanto que ela precisava para avançar. Para avançar, exatamente. Era diferente, não era mata-mata a partir dali. Então, aquele período, se o Brasil, quem ficasse em primeiro já ia direto para a final. E quem ficasse em segundo jogava terceiro e quarto. Uhum. Hoje não, hoje você vai mata-mata, mata-mata, mata-mata. Naquela época o regulamento era diferente, porque eram menos seleções. Sim. Então, nós jogamos, digamos, 4 horas, fizemos 3-1 na Polônia, a gente tinha 3 de saldo, e a Argentina tinha 0, precisava ganhar de saldo de 4 gols. E aí foi aquela vergonha, né, do Peru, ganharam de 6, e aí eles foram para a final com a Holanda e nós fomos para terceiro e quarto com a Itália. Então, Copa do Mundo é meio complicado, cara. Eu fui um jogador que joguei 3 Copas do Mundo, perdi um jogo, que foi só aquele da Itália, e nunca fui nem para uma final, cara. Copa do Mundo é uma coisa de louco. É uma coisa de louco. Você tem esses regulamentos que hoje você pode não ganhar nenhum jogo e ser campeão do mundo ganhando nos pênaltis. É verdade. Pode passar de Pode fase. passar de fase com 3 empates e aí nos pênaltis você vai ganhando todas até a final. Em 90, a Irlanda chegou às quartas de final assim. Empatava 0-0, pênalti. Empatava 0-0, pênalti. Ela ganhou os 2, aí depois foi e perdeu para a Itália. Interessante. O Zico, e a Copa de 82 foi uma Copa que mexeu demais, né, com o Brasil, porque aquela seleção de vocês era, acho que a maior seleção da história do Brasil, né? Assim, do futebol arte, né, que foi batizado o futebol brasileiro. Que foi uma seleção que todos fizeram sucesso individualmente em seus clubes. É verdade. E, lógico, jogavam futebol de acordo com aquilo que o nosso treinador queria e pedia. O Tele queria uma seleção daquela maneira e foi o que nós procuramos fazer. Infelizmente, numa Copa do Mundo, quando você tem esses jogos que representam uma eliminação, você não pode errar. E talvez nós tenhamos errado mais do que o normal contra um time excepcional, que não vinha bem, mas era um timaço. Era a base do melhor time da Europa naquela época, que era a Juventus. E cada erro nosso, o Pablito lá, que Deus o tenha, fazia um gol. Então, estava numa tarde iluminada, aproveitou bem e conseguiu fazer com que a gente fosse eliminado, né? Mas são coisas do futebol. Era uma seleção que tinha um DNA muito ofensivo, né? Às vezes não se preocupava tanto em marcar. Eu sei, mas aquele jogo, eu joguei 88 jogos pela seleção. O único jogo que nós levamos 3 gols foi aquele, cara.
Então podia jogar à vontade, que não tinha Não jeito, não. adianta, cara, não adianta. Eu acho que se a gente fizesse 8, eles iam fazer 9. Se foi o único, não tem jeito. Foi o único jogo que eu joguei 3 gols. Foi a única derrota em jogos oficiais que eu tenho na seleção brasileira. Foi aquela. Então, Pô, não é fácil. Não é fácil. Hoje todo mundo fala negócio de jogos oficiais, só serve oficial e tal. Que naquela época não tinha data FIFA, não tinha eliminatórias com 18 jogos. Né? Era tudo em grupos e tal. Você jogava 6 no máximo para ir para uma Copa do Mundo. Então a gente tinha que jogar o quê? Tinha que jogar amistoso contra a Ajax, contra o Milan, contra a Internacional, contra o Atlético de Madrid. que eram seleções também. Exatamente. Cada timaço. Cada time. Seleção do Rio Grande do Sul, seleção do Paraná, seleção lá do Nordeste, de Pernambuco, seleção de Goiânia, seleção de São Paulo. Não era fácil, não, cara. E aí era o jeito que a seleção tinha de se juntar. Porque não era fácil ter amistosos. Certo. Hoje não. Hoje você pega um Gabão da vida lá, um Haiti, esses times. E aí contam com jogos oficiais. Então, dentro dos jogos de eliminatória das 3 Copas do Mundo, a única derrota que eu tive foi aquela. E a única vez que eu, em campo, levei 3 gols. Impressionante. Então, o time ofensivo... Assim, o que eu vejo Era muita ofensivo, pô. Muita gente falando era que, pô... Se a gente fizesse 4 gols e tomasse 3, fizesse 5 tomasse 4, aí sim. Mas não, a gente ganhava de 3-0, de 4-0, 5-0, 5-1. Tomava poucos gols. Tomava poucos gols. Uhum. Então, você vai mudar isso numa Copa do Mundo. Tanto é que a gente fez 4-1 na Escócia, 4-0 o outro, 3-1 na Argentina. Então, a gente não era um time que ia para o ataque desesperado. Para abrir a defesa, ia de qualquer jeito para o ataque. E eu digo sempre que aquele jogo contra a Itália, quando nós sofremos o terceiro gol, nós estávamos com os 11 jogadores dentro da área. Foi um escanteio e estávamos os 11 dentro da área. Não tinha um fora. Ninguém fora. Ninguém fora. E tomou o gol. E tomou o gol, porque a bola pegou, pulou o Oscar e o Sócrates, a bola pegou na cabeça errada de um dos dois e caiu no Tardelli. E eu, quando saí no Tardelli, ele foi chutar e errou. E a bola saiu pro outro lado. Pegou o Paulo Rossi sozinho. Caramba. Então é difícil, cara. É difícil você fazer entender. O Tele, quando fez 2-2, ele botou o Paulo Isidoro e botou o Sócrates para frente para fechar mais o meio. E, cara, a gente acabou levando um gol mesmo desse jeito. Não tem, quando está escrito, não tem explicação. Pô, teve gente que queria que ele botasse o Batista. Pô, o Batista tinha sido atingido pelo Maradona no jogo anterior, que o Maradona foi expulso e não estava nem no banco, cara. Que ele estava exatamente, ele estava com uma lesão incrível na coxa, levou um pisão sem bola do Maradona na coxa. E é isso aí, cara. E nessa Copa você fez 2 gols belíssimos, né? De falta contra a Escócia e um voleio contra a Nova Zelândia. Qual dos dois você acha que foi o mais bonito, o mais difícil? Em termos de beleza, o do voleio é sempre mais difícil, né? Ó, a bola já tá te procurando aqui, ó. Procura, é fogo. Não tem... Não adianta. Tome, não chega nem perto de mim aqui pra eu não passar vergonha, porque do lado desse homem aqui eu vou pegar essa bola aqui e tal. Fique com ela aí, vá. Aí, eu acho que no momento foi mais importante o da Escócia, porque a gente estava perdendo o jogo, 1-0 para eles, o cara acertou uma lá na Coruja, aí eu fui buscar a Coruja também com a falta, botei ela na Coruja também. Então, nós estava acabando o primeiro tempo, foi bom a gente voltar para o segundo tempo, empatado o jogo, e aí depois a gente... Deslanchou. E o outro, o da Nova Zelândia? Na Nova Zelândia, o Leandro fez um ótimo passe e eu estava meio que de lado. Tinha feito alguns gols assim já e dei um voleio bonito, uma meia bicicleta e
pegou direitinho, foi lá no canto. Pegou direitinho, né? Pegou direitinho. Ô, Zico, em 86, na verdade, 85 e 86 foram anos muito difíceis, né, para você. Especialmente por aquela fatídica entrada do Márcio Nunes, do Bangu. Você tem alguma mágoa dele disso? A Copa do Mundo com certeza seria diferente se não tivesse acontecido isso. Também acho, lógico. É a minha carreira toda, né? A carreira a partir daquilo ali foi outra. Eu sofro né? até hoje por causa disso, porque naquela época não se fazia. Eu sabia que tinha que fazer a cirurgia, mas se eu fizesse eu não iria à Copa. Eu estava até brincando com o Mozart, que me fez fazer uma visita aqui, que nós estávamos lá no México e o Mozart machucou o joelho e foi para os Estados Unidos para operar. E eu queria ir com ele, pedi ao médico para ir com ele. Não, tenta aí e tal, vamos fazer um trabalho de reforço muscular, pode ser que dê. E eu tentei até o final de tudo, mas não consegui reunir nem a confiança do Tele para me botar de início nas partidas, né? Que era uma coisa normal, que eu estava habituado. E acabou dando aquele problema do você entrar no meio do jogo, não é a mesma coisa. Aí ter perdido o pênalti, hoje todo mundo, quando quer criticar, só fala na perda do pênalti. Então, eu acho que teve um peso muito... Foi a única vez que eu desobedeci meu coração. Que meu coração não queria que eu fosse. Eu pedia ao Nabi Abichedid, ao Neilo, ao Tele em São Paulo, que eu lembro que a gente fez um amistoso contra o Chile, contra a Iugoslávia, lá no Arruda, que eu fiz 3 gols. Esse jogo é inesquecível. Inclusive, aquele lá foi o último gol que eu fiz na minha carreira com a seleção. Foi aquele lá. Gol contra a Iugoslávia. Contra a Iugoslávia. E aí, nós jogamos 3 dias depois contra o Chile, eu tive uma torção no joelho. E aí, quando nós voltamos para São Paulo, eu pedi a eles para não ir para a Copa do Mundo. Espera, tá de cabeça quente e tal. E aí sabia que tinha que fazer, tinha rompido o ligamento cruzado, sabia que tinha que fazer uma cirurgia grande, né, longa, e infelizmente acabei indo, e era uma cirurgia que não existia ainda, como é hoje, de você pegar um tendão patelar ou semitendinoso para botar um ligamento novo. Sim. Então, um médico americano, ele criou uma cirurgia extraarticular. Você cortava de um lado, do outro, enfiava uns cabos de aço lá e segurava. E eu tinha que fazer um trabalho muscular forte. Então, isso eu fiz depois da Copa. Mas antes, por mais exercício que eu fazia, cada vez que eu apoiava o pé no chão, eu corria risco de torcer, entendeu? Entendi. Então, Zico, aí você teve que fazer todo esse tratamento, esse reforço depois da Copa. Mas olha, lá na Copa, cara, jogo aqui, lá no México, era meio-dia. Calor danado. Afe Maria. Eu tinha que acordar 6 horas da manhã, no dia do jogo também, que eu fazia isso todo dia. Acordava 6 horas da manhã com o Moraci, aí tomava meu café, 8 horas eu ia para academia. Mesmo dia de jogo? No mesmo dia de jogo. Aí fazia na academia 2 horas de musculação com ele, para depois ir para onde tivesse que ir, entendeu? Então, porque eu tinha que fazer reforço todo dia. Caramba! Não foi fácil, não. Só quem estava lá presente viu o que foi feito para eu poder estar em tal dia. O Júnior estava comigo no quarto e eu tinha que sair na ponta do pé. Coitado, dias que ele teve que acordar nesse horário também. Então, foi terrível, foi muito desgastante. Foi muito duro para você. Né? A tensão muito grande e tal, sabendo da posição, mas tudo bem, se Deus quiser assim, a gente vai fazer o quê? Vamos embora. E sobre o Márcio Nunes? Ele durante Cara, muito tempo... É o seguinte, uma vez teve uma jornalista aqui, a Marlúcia, porque ele quer
ir lá, quer falar com você, quer te pedir desculpa. Eu achei estranho, né? Mas tudo bem, ele foi na Gávea. Pô, ele foi lá levar um CD para eu arrumar um negócio como se fosse empresário de jogador. Eu não pedi desculpa nada. Eu acho o seguinte, eu não estou aqui para perdoar ninguém, quem perdoa é Deus, não sou eu. O que eu acho é que o cara até hoje não assumiu que ele entrou de maldade. Se ele chega e falou, eu errei, acabou, fim Não de te pediu papo. desculpa em nenhum Não momento. pedi em nenhum momento, assim, tal, não tem nenhum... Cara, a gente sabe que foi pau mandado. É o tal negócio. Quando você dá uma instrução para um jogador teu, tem que parar de qualquer jeito, você tem que explicar bem. Para uns, segurar, para outros fazer uma falta e tal. Para alguns, acha que é para quebrar. E foi o que ele fez, pô. E quantos jogadores, em 1.100 e cacetada de jogos que eu joguei na minha vida, qual o jogador que eu machuquei? Qual a dividida que eu fui em cima que eu fui para machucar alguém? Não, eu me lembro muito do lance, porque você estava saindo, inclusive, de uma falta. De uma falta, o cara me deu um soco no Jair. Eu recebi uma pancada no tornozelo do Israel, rodei, driblei o Jair, ele me bateu, deu um soco, eu rodei, a bola adiantou. Quando eu fui na bola, eu levantei o pé para poder segurar a bola. Pô, ele veio com as duas aqui assim, ó. E pegou nos dois, né? Não, mas o problema é o seguinte, aqui a marca, rasgou minha caneleira, cara. Eu fiquei com a marca das travas dele, para tu ver como é que foi a entrada. Violenta a minha demais. sorte, né, é que essa perna estava no alto. E o joelho aqui estava embaixo, aqui mais para trás. Uhum. Aí, quando ele bateu atrás, que eu estava com essa perna esticada, torceu, tanto é que eles viram sangue aqui. Aí eu falei, doutor, o joelho rompeu, o joelho foi embora. Falei um palavrão daqueles, né? Uhum. Aí ele falou, mas porque o joelho é que estava preso, a perna esquerda estava presa no chão. Então ele pegou no embalo, ele pegou assim e essa daqui levou e o joelho rodou ali, né? Cara, que absurdo, né? Então não dá para chegar e o cara dizer que foi na bola, pô. A única coisa que ele não teve foi na bola. Eu já vi, inclusive... E a bola é grande, hein? Eu já vi, inclusive, entrevistas recuperadas desse momento, né, do Márcio Nunes falando, dizendo justamente isso, mas é um absurdo, né? É um absurdo. Foi na bola. Bem, foi na bola. Então dá. E aí, pô... Se fosse uma bola de tênis, né? Aí compreensível. Aí, pô, comprometeu a carreira nesse sentido, né? Eu tive, depois que eu operei, tive que me adaptar de novo. Eu não podia mais saltar, não podia apoiar na perna esquerda. Sempre sentia dor? Não é que eu sentia dor, mas é que corri o risco de uma torção. Entendi. Entendeu? O peso do corpo, eu apoiei sempre, para saltar, eu apoiei sempre na perna esquerda. Eu era baixinho, mas fazia os gols de cabeça, né? Não eram poucos, não. Então eu não podia mais, eu não podia comemorar gol. Tanto é que o médico que fez a cirurgia, ele falou para mim, olha, eu suturei o menisco, mas isso vai demorar no máximo 1 ano. Você toma cuidado. Aí no jogo contra o Santa Cruz, de 87, quando eu fiz aquele terceiro gol de falta, o Zé Carlos, goleiro, nossa... Aquele gol ali é o que mais passa, né? Passou o gol do Zico, passa aquele gol de falta do Santa Cruz. O Zé Carlos, goleiro, sempre pedia, vê se quando fizer um gol aí, tu vem comemorar comigo e tal. Aí eu falei, pode deixar que quando tiver uma oportunidade eu vou. Aí eu fiz aquele gol, estava acabando, e foi o terceiro gol, eu saí correndo e fui lá abraçar ele. Pulei em cima dele. Quando ele me largou, eu bati com o pé no chão. E o ponto rebentou naquele dia. Caramba. Eu acordei, lógico que depois daquele jogo eu tomei uns goró, comemorar, 3 gols, fazer, voltando com aquele... Aí ele... no dia seguinte eu acordei com o joelho inchado, dor. Eu falei, que porra é essa?
Como foi? Aí eu peguei o jogo e tudo, vendo, pô, se eu tinha feito alguma coisa. Aí foi naquela hora. Naquele momento da comemoração. Tanto é que eu joguei os 2 jogos contra o Atlético, os 2 jogos contra o Internacional, eu saía no segundo tempo, porque o meu joelho começava a inchar e eu não conseguia mais fazer o movimento. Então eu saía e acabou o jogo da final contra o Internacional, no dia seguinte, 8 horas da manhã, eu estava operando o joelho lá em Belo Horizonte. Caramba. Entendeu? Quanto tempo que Exatamente. Depois ainda operei mais 2. Eu sei que esse joelho eu operei 6 vezes já. 6 vezes? 6 vezes. Mas eu tô negócio, ainda jogo minhas peladas. Enquanto o médico não pedir para botar uma prótese aqui também, eu vou jogando. Vai jogando, né, pô? Tá bem, tá fazendo gol, tá. Ah, que isso. Na hora que eu não puder andar mais, aí eu faço. Ô, Zico, já que você tocou no assunto, eu não ia falar sobre isso, mas já que você tocou no assunto, o que você acha dessa história toda de 87, do esporte, com o Flamengo, que já está resolvido na justiça? Justiça também tá. Quem resolveu na justiça não é de muita credibilidade, não, viu? Eu não acredito nesse pessoal aí, não. Me desculpe, com todo respeito, mas eu não acredito, não. O passado deles aí tá meio estranho, que as pessoas que estavam lá. Mas o que eu acho é o seguinte, o Flamengo sempre gerou, né? Eu, graças a Deus, consegui separar disso, porque as pessoas que são torcedoras de outros times, eu sempre respeitei as entidades, então eles sempre me respeitaram. Mas todo mundo é contra o Flamengo como clube, aquela coisa toda, né? De maior torcida, aquelas coisas todas. Mas nunca contra o Zico. Isso eu acho que é uma das coisas boas que eu tenho na minha carreira. E sempre respeitei o esporte, né? O esporte, cara, ele não tem, a entidade não tem culpa de nada do que aconteceu. Eu acho que se tivesse sido outro time campeão, e não o Flamengo, eu duvido que ia ter o cruzamento. Duvido que iam pedir para ter cruzamento do módulo. É segunda divisão, não vem querer enganar. Primeira divisão quem é? Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Atlético, Internacional. Como é que você pode dizer que é campeão brasileiro se você não jogou com nenhum time desse? Vai, nego de conta piada de português, vai em Portugal dizer, você ganhou de quanto do Inter e do Grêmio? Ué, como é que você foi campeão sem jogar com esses times? Né? Então, quer dizer, todo mundo sabe que aquela era a primeira divisão, a CBF, no linguajar mesmo, cagou e andou para a Copa União, né? E aquele ficou sendo o Campeonato Brasileiro. E depois que deu muito sucesso público, todo mundo, casa cheia naqueles jogos, porque era só grandes clássicos. Uhum. E aí começaram, não, vamos tomar conta aqui e tal, e criaram aquele negócio no meio da competição, criaram aquela coisa do cruzamento. Mas não tem sentido, cara. Você acabar uma competição e ir para o outro ano e você cruzar com um time que era a segunda divisão. Então, isso aí são aquelas piadas de português que a gente conta. Sabe? Agora, o esporte tem alguma coisa, ele está fazendo o papel dele. Os dirigentes estão lá fazendo o papel dele. Se era o regulamento da CBF, tudo bem. Agora, por quê? Porque o senhor Ricardo Teixeira mostra quem é ele aí hoje, né? Não pode sair do país. Brigou com o Márcio Braga, presidente do Flamengo. E ele se dizia rubro-negro, que ele era Flamengo e tal. E ele que foi autor dessa confusão toda. Aí depois vem o presidente do Clube dos 13, que era do São Paulo. Aí quando o São Paulo ganhou, não, a taça de bolinha é do São Paulo. Porque ele vai assumir, o cara que na época ele assumiu que o campeão era o Flamengo. Aí depois que o São Paulo ganhou, a CBF deu a taça de bolinha, o São Paulo que tem direito. Cara, é brincadeira isso tudo, sabe? Então,
Eu não tenho nada contra o esporte. Agora a gente tem que levar tudo na brincadeira. Eu já gastei o bicho todo daquilo que eu ganhei como campeão, entendeu? E eu falo, Zé, levei porrada pra cacete. No dia seguinte da cirurgia, do campeonato, Cirurgia. Pô, tu acha que eu vou deixar barato que o campeão é o esporte? Não, pô, pela aí. Se coloque no meu lugar. Não vai ser nunca. Não vai ser nunca. Entendeu? Entendi. Entendeu? Então eu acho que, pô, o esporte está no seu dever, legal, tudo bem. E outra coisa, como é que foi aquela decisão lá? Tu sabe como é que terminou o pênalti? Se acabou mesmo? Porque estava tudo escuro, ninguém via os pênaltis de Guarani, Esporte e tal. Esporte na ilha. Foi meio estranho aquele negócio. Será que teve vencedor? Ô, Zico, aí vamos voltar aqui para a história das Copas. E outra coisa, no esporte tem o Zico lá também, né? Tem. Tem do time preto e vermelho. Então, vou brigar com o esporte, pô, não preto tem, e vermelho. Pô. E seria interessante. Mas o campeão brasileiro é o Flamengo. Mas não seria interessante a gente ver o jogo do Zico contra o Zico? Pô? Foi. Se tivesse acontecido, né? Seria interessante. Mas já tinha tido, né? Já tinha tido. A gente já tinha jogado junto contra um ano anterior. Foi, né? Já tinha jogado. Tá. Já. E vocês falaram no campo? Ou depois. Jogamos depois, não sei. Acho que foi depois. E aí, vocês falaram no campo? Aí, Zico. Pô, temos foto junto. Eu já postei, inclusive, na minha rede social. Tem outro Zico que era goleiro, lá no Paraná. Que legal. E tinha um bem antigo lá do Rio Grande do Sul também. Então, são 4 Zicos que tem. Bom, você teve a experiência de 3 Copas como jogador. Aí depois você vai para uma experiência como coordenador técnico, né, da seleção em 98. Naquele ano que a gente perde a final, naquele ano que teve toda aquela coisa do Ronaldo e tudo. Com certeza aquilo foi fundamental para que mudasse todo o clima da seleção brasileira. Como é que foi essa tua experiência de coordenador técnico? Foi tranquilo, porque eu cheguei, eu já exercia isso lá no Kashima, né? Já estava bom, e foi por causa disso que eu fui chamado. A gente chegou na beira da Copa, eu e o Paixão, preparador físico. Então, tivemos aí poucos amistosos e fomos lá para a Copa. Então, o Brasil foi bem, fez um partidaço. Uma das melhores partidas foi aquela semifinal com a Holanda, né, que a gente passou nos pênaltis. Então, eu acho que sabe, se não tivesse acontecido o que aconteceu no dia do jogo, horas antes, né, 7 horas antes da final, tudo aquilo, a história do jogo seria outra. A gente podia até perder, que a França, jogando em casa, tem um time bom, mas não daquela forma que foi. Você chegou a ver assim o acontecimento? Não, eu não vi. Não, eu estava acabou o almoço, eu fiquei lá, ficou eu, Gilmar Rinaldi e o Evandro, que era o cara que era o motivacional, fazia o trabalho motivacional da seleção. A gente ficou conversando falando sobre a Copa, o que tinha acontecido lá, a gente chegou, está tudo bem. Quando nós olhamos, o papo estava tão bom, quando nós olhei para o relógio, 3h30, 4, 5 horas, a gente tinha que voltar para a janta. Ter que ir no quarto correndo, tomar banho e vir, tinha o jantar e a preleção. Quando eu estava indo para o quarto, era uma distância, o Wendel, faleceu há pouco tempo, o treinador de goleiro, jogou lá no Recife também, não jogou? Ele? O Wendel, goleiro, acho que jogou lá. Jogou lá. Em algum time, sim. Aí, ele era pernambucano, acho que ele era pernambucano. Aí ele me passou, vai lá no quarto do Ronaldo que está acontecendo alguma coisa lá. Aí eu fui lá e quando eu cheguei no quarto, estava o doutor Joaquim da Mata, o Roberto Carlos apavorado, que era o companheiro de quarto dele, e o Ronaldo sentado assim, na cama, né? Com um olhar longe. Aí eu virei, Ronaldo, tudo bem? Aí ele parou assim, deitou. Aí deitou.
Aí eu fui falar com o médico, aconteceu isso, tal. A gente já está atendido e tal, vai descansar. Aí eu perguntei se o Zagallo já sabia e tal. Não, pode deixar que a gente vai falar lá e tal. Aí tudo bem. Fui lá pro quarto, tomei banho, botei a roupa. Quando eu estou voltando, mas isso quase 5 horas lá, eu estava assim andando e o Ronaldo estava uns 20 metros na minha frente. Aí ele parou assim na porta do refeitório e como fazer uns exercícios. Aí eu virei para ele, cara, já está aquecendo? O jogo é só 9 da noite. Aí ele, não sei o que aconteceu, tô todo dolorido, acordei com o corpo todo doendo. Aí eu falei, ele não sabe que teve não a sabe convulsão, não sabe o que tinha acontecido. Aí tudo bem, aí ele foi para... Nós jantamos e ele foi com o Joaquim da Mata pro hospital para fazer os exames lá. E nisso já estava fora do jogo. O Zagallo deu a preleção, escalando o Edmundo e tal, e aí, tudo bem. Motivando, já falou até do exemplo do Pelé, quando saiu em 62, a importância que o Pelé tinha, e ele saiu, a Amarildo foi lá e resolveu. Então, muita gente só preocupado com o estado de saúde do Ronaldo. Sim. Tá? Aí, estamos lá, fomos pro jogo, chegamos no vestiário, o ambiente no ônibus foi tenso, assim, tenso, pesado, né, o clima. Porque a metade do time tinha visto o que tinha acontecido, outra metade não sabia o que tinha acontecido. Então, aquele silêncio, nem música botaram direito e tal. Aí eu fui lá, fui pro campo lá, tô lá vendo o show do encerramento, né, com aquele Rick Martin, tô lá, daqui a pouco o assessor do Ricardo Teixeira me chama. Tem uma reunião lá no vestiário, isso faltava 1 hora pro jogo. Eu, reunião agora? Cheguei lá, tá o Ronaldo em pé, de calção, de meia. Ô Lídio, eu joguei a Copa inteira, os médicos disseram que eu não tenho nada, eu vou jogar. Assim. Aí o Lídio ficou quieto, sentado, como estava, ficou. O Zagallo, você tá bem? Tá. Então vai lá, vai aquecer. Aí, foi lá aquecer. E os jogadores já estavam aquecendo. Foi engraçado que aí, deu toque no Zagallo, eu escalei o Edmundo, tem que falar com o Edmundo. Aí ele foi lá, falou com o Edmundo deitou numa boa e tal. E assim foi, Aí quando eu cheguei aqui, alguns caras dando entrevista, aí disseram que o César Sampaio meteu a mão, o Cafu meteu a mão na língua, que enrolou a língua do Ronaldo, que saiu gritando que o Ronaldo estava morrendo, e não sei o que lá, entendeu? Eu soube dessas coisas aqui no Brasil, por entrevista de outros jogadores. Porque ninguém falava nada do que tinha acontecido, entendeu? Entendi. Mas aquilo que nos foi passado como membro da comissão técnica é que ele tinha tido uma convulsão e que ele não poderia jogar. E aí ele foi levado para o hospital. Eu acho que deveriam ter internado ele lá. É o que todo mundo diz. Risco, né? É um risco. Se acontece alguma coisa... Mais faça exame, tudo, exatamente, ali. A saúde está em primeiro lugar sempre, A saúde está em primeiro lugar sempre, eu também acho. Bom, o Chiquinho está falando aqui, o Wendel era de Recife, jogou no Santa Cruz. Uma boa lembrança. Boa lembrança. Boa lembrança aí. Bom, chegou a hora de a gente ter um momento, que é o momento Mantos e Memórias, Zico, que é apresentado pelo nosso parceiro Jorginho Peixoto. E ele tem um manto especial que você vestiu e vai falar um pouquinho desse manto para a gente e depois vai emendar uma pergunta aqui para o Zico. Diga aí, Jorginho. Alô, alô, Rodrigo Raposo, galera do Cast FC. Rodrigo, você tá aí com esse grande craque do futebol mundial. E por que eu trouxe essa camisa hoje aqui, desse outro grande craque? Porque esses dois foram, na minha visão, de alguma forma, injustiçados por 2 pênaltis. Óbvio que 2 pênaltis importantíssimos na história, tanto da seleção brasileira quanto da seleção italiana. Quem não lembra, né, daquele fatídico pênalti para os italianos de Baggio na Copa de 94, que nos trouxe de volta a taça depois de 24 anos, e muito provavelmente os franceses lembram com muito carinho
daquele pênalti batido por Zico na Copa de 86. É isso, 2 grandes craques, jogaram muito pela seleção, fizeram história pelas suas seleções e pelos seus clubes, ídolo por onde passaram, né? Zico muito mais arraigado na história do Flamengo e Baggio por Inter, Juve, Milan, Fiorentina, Vicenza, por todos os clubes que ele passou. E essa conexão com a Itália é muito também pela passagem de Zico na Udinese, né? Quem não lembra, Zico foi jogar na Udinese, não era um dos grandes clubes da Itália naquele momento, mas a gente sabe que ele tinha vaga para jogar em qualquer um daqueles clubes, mas naquela época tinha aquela restrição de jogadores estrangeiros e por isso, acredito eu, que naquela época ele acabou não indo jogar em algum desses grandes clubes. E a gente sabe que, muito provavelmente, se fosse nos tempos atuais, Zico poderia escolher em algum desses grandes clubes. E uma coisa que me remete muito a futebol, né, ao estilo que ele jogava, era... Zico, vou fazer uma pergunta. Naquela época que você jogava, se hoje você jogasse, você tivesse que escolher um clube entre os 2 que eu vou falar, Barcelona e Real Madrid, para o seu estilo de jogo, para o DNA dos 2 clubes, qual clube você escolheria jogar? Barça ou Real? Qual que você acha que se encaixaria mais ao seu estilo de jogo e você, obviamente, ao estilo do DNA desses clubes? Valeu, Zico. Um abraço. Difícil? É difícil, porra. Que ali é fechar o olho, jogar pro alto e a camisa que você pegar... E tá bom, né? Tá bom. Cara, 2... Mas eu acho que pelo estilo de jogo, do meu jogo, o Barcelona cairia bem. Pro estilo do teu jogo. Atual, Barcelona atual. Sim. Tá? Tá. Porque o Real Madrid atual não joga com ninguém na posição que eu jogava. Certo, entendi. Ele joga com Modric, 2 meias, Modric, o Dani Kroos e o Casemiro. O Barcelona não. O Barcelona já joga só com 2 no meio e um flutuando ali como eles dizem hoje, né? Flutuar. Uhum. Então a gente tem que fazer o linguajar de flutuar, da atualidade. Da atualidade, então, né? Flutuando ali atrás do centroavante. Então esse sistema de jogo se encaixava mais com a tua... Mas o único time na Europa que eu gostaria de jogar, em homenagem ao meu pai, seria o Sporting de Portugal. Tá? Porque meu pai era sportinguista e aí se eu pudesse escolher para fazer, eu jogaria no Sport. Jogaria em homenagem ao teu pai. Ao meu pai, exatamente. Que legal, que bacana. Ô Chiquinho tem uma participação aqui com a gente, Zico. Chiquinho participa do nosso programa. O que é que você queria perguntar para o Zico? Ele estava falando antes aqui que você foi o cara que inspirou ele a jogar futebol. Quando ele acompanhou a Copa, com 6 anos, né, Chico? 82, de 82, você foi o cara que inspirou ele a jogar futebol. Que bom, obrigado. Obrigado, digo eu, Zico, agradecer pela oportunidade de estar aqui com você. Você não imagina... Tá emocionado, Chico, porque você é um grande ídolo dele. Vamos lá, Chicão. Manda bala aí, pô. Faz o que você faz de fazer dentro do campo, vai. Boa, Zico. Eu perdi a minha mãe há pouco e... A gente sempre fica mais sensível, né? Eu já sou. Mas com ela certeza que esse momento aqui ela ia estar muito, muito feliz. Ela tá lá abençoando a gente. Graças a Deus, está sim. Com toda certeza está abençoando a gente. Falar dessa alegria desse momento agora assim, a realização de um sonho, assim, se torna repetitivo e relevante para você, que você é um ídolo mundial, né? Acho que quem acompanha futebol e não ter um carinho especial por Zico, principalmente a gente eu tenho 46 anos, né? Principalmente as pessoas da nossa geração, assim, dizer que Deus é bom o tempo todo e você realiza seus sonhos. E falar, assim, dessa alegria desse momento, Rodrigo, a gente já vinha comentando, né, assim, eu disse, eu vou fazer de tudo para não chorar. Vou fazer de tudo, porque, assim, é um momento muito, muito feliz na minha vida estar aqui com você. Quando o Ricardo conversou comigo e você conversou comigo, eu fiquei muito emocionado, mandei pro meu filho.
tratou de meus filhos, da sua educação, você nem me conhecia direito, assim, você foi muito educado, sempre trata as pessoas com muita educação, e o Bebeto já falava isso para mim, né, dessa sua gentileza como ser humano. Isso é uma coisa que a gente carrega, né, e você tem essa sua sensibilidade humana, além de ter sido uma pessoa universal, é uma pessoa universal, que o seu talento aí, ele deixou um legado muito grande. Eu sonhei em ser um jogador um dia porque eu vi você com a camisa 10 e eu queria um dia ser igual a você. Eu acho que essa pergunta que eu tenho, esse desejo de estar aqui, é de muitos que vão nos assistir e têm esse mesmo sentimento. E eu queria te fazer uma pergunta, a gente estava tentando elaborar algumas perguntas e eu quero te fazer essa pergunta. Para mim é Pelé, Zico e depois vem os outros, né, na minha concepção. E eu queria saber da sua, depois de Zico, qual é o maior camisa 10 que a seleção já teve. E eu vou citar 3 aqui, que eu queria que você comentasse com a gente. Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Neymar. Qual desses você acha que tem um patamar Zico de qualidade? Eu coloco o mais decisivo. Isso. O mais decisivo para mim foi o Rivaldo. Né? Eu acho é nosso orgulho, né? Grande pernambucano, nosso orgulho também. Mas não é por isso não, é pelo futebol dele. Eu acho que o Ronaldinho é um mágico, ele é diferente, aquele cara que nos encanta, o Neymar também, pelo estilo. Mas como eu, naquela posição ali, sempre fui muito objetivo, muito simples, muito direto, eu acho que o Rivaldo representa isso. E o Rivaldo fez Copas do Mundo excepcionais. Ele, pela seleção brasileira, eu acho que poucos fizeram o que ele fez. É lógico que numa Copa do Mundo, onde teve um Ronaldo que sobressaiu bastante, é lógico que isso tudo bota ele em segundo plano. Uhum. Mas, para mim, o 10 de maior representatividade na seleção foi o Rivaldo. E não vou dizer depois de mim, não. E antes também. Entendi. Eu acho que depois do Pelé, o Rivaldo é o 10 mais importante da seleção brasileira. Grande resposta. Legal. Obrigado. Ô Zico, e como é que foi a tua história, assim? A tua história no Japão é uma história, belíssima. Você levou praticamente o futebol para o Japão, né? Mas, assim, como é que surgiu isso? Porque você já tinha oficialmente parado, né? Naquele jogo lá contra a seleção do resto do mundo, em 90, né? No Maracanã, aquele espetáculo todo. E aí surge uma história para você ir para o Japão. Mas a gente faz isso no podcast FC2, né? Então. Que é muito longa a história, né? A história. Aí, o que eu posso dizer, né? Não me alongar muito, é que eu não fui para lá com nenhuma intenção do jogador de futebol. Uhum. Eu fui para lá, ia jogar também, mas a minha preocupação era mostrar o que era o futebol profissional, de verdade. Porque lá era um futebol amador, era um futebol que as equipes eram times que jogavam nas fábricas, os caras trabalhavam. Tinha alguns profissionais, já tinham ido alguns profissionais lá brasileiros, inclusive, jogando lá, mas os japoneses não eram profissionais. Mas nenhum tinha tua representatividade no futebol. Não, era totalmente diferente. Foram muitos brasileiros lá, o Joscar, João Paulo, Paulinho Criciúma, mas eles tinham um contrato como profissional, mas jogavam com japoneses amadores. Então, era diferente. Eu fui para lá mostrar para eles como é que é a conduta de um profissional, de um time profissional, formação de um time. Então, do roupeiro à presidência, a gente foi fazendo tudo ali, mostrando. Eu fui para uma cidade pequena, 40 mil habitantes, o interior lá do Japão, em Kashima, mas me foi dado todas as condições para fazer as coisas. O Kashima fez um centro de treinamento, um estádio e uma concentração em um ano. Caramba. De ano a ano. Tudo foi feito. A gente vê no Brasil, as obras demoram 10 anos. Exatamente. Então, cara, foi um negócio bacana, que você está num lugar, que as pessoas te escutam, que as pessoas querem aprender, querem saber como é que é.
Então, sabe, eram reuniões diárias com eles. E eu joguei a segunda divisão. A diferença de qualidade era muito grande. Pô, eu joguei o nosso time. Eu fui saber isso, eles não me disseram quando me contrataram, que a gente tinha que ficar primeiro ou segundo para ir para a Liga Profissional. Já disseram que a Sumitomo ia para profissional, que virou Kashima Antlers. Mas não, a gente tinha que ficar primeiro ou segundo. Então eu tive que batalhar para... Pô, eu fiz 21 jogos, 21 gols ainda. Caramba! 38 anos, não tive problema nenhum muscular. Meu joelho não me incomodou em nada. Mas eu dava os treinos, eu que fazia toda a preparação para o jogo. Tudo, né? Os nossos jogadores fumavam, iam para o Patinco lá, que é tipo de um cassino, recebiam $100 para jogar aquilo lá. E era difícil. Alguns iam ficar. No segundo turno, eu peguei só aqueles que eu sabia que iam se profissionalizar. Que aí iam estar motivados. Mas tinham 2 que eram jogadores maravilhosos, de meio campo. Eu falei, esses 2 eu tenho que continuar. Entendi. E sabia que eles não iam seguir. Então foi um trabalho como se você estivesse criando um filho. A longo prazo. A longo prazo, com tempo e tal. E a coisa funcionou e, graças a Deus, hoje, se eu disser lá no Japão que esse tambor aí é azul, eles vão olhar assim e dizer que não é vermelho não, mas se a gente olhar direitinho, pode ter um azul aí. Credibilidade na vida é tudo, né? É tudo, pô, é tudo. Eu mudei até a rede. Quando eu cheguei lá, para encerrar aqui, quando eu cheguei lá na Sumitomo, eles vieram me mostrar o campo, que era dentro da fábrica, aí a rede era preta. Aí eu falei, pô, rede preta? Pô, a rede é branca, nosso time vai ser um time ofensivo, vai jogar, então a rede tem que ser branca, bonita, pra gente ver o gol. Aí tudo bem, porra, eu quase com o meu dinheiro fui na loja de material esportivo comprar a rede branca. Ele não faz isso, que isso é uma afronte pro japonês. Eu falei, não, eu tô brincando, não vou fazer isso não. Aí passou o primeiro turno, aí veio o primeiro jogo e eu tô sentindo que eles estão querendo me chegar logo no estádio para me mostrar. Quando eu cheguei lá no campo, né? Nós chamamos de estádio o campo, né? Pelo amor de Deus. Era grama, que nego ficava sentado do lado lá e tal, tinha um pouquinho de nada de lugar de cadeira. Aí, quando eu chego lá, aquela rede bonita, branca e tal, porra, aí nós enfiamos 6-0. Aí acabou o jogo, eu falei, tá vendo? Dei o esporro, tá vendo? Se você tivesse botado rede branca aqui, a gente já teria dado goleada em todo mundo. Foi a rede, porra, né? Foi a rede, né? Foi a rede. Foi a rede. A rede é visão de gol. Ai, meu Deus do céu. É bom demais. Zico, Copa chegando do Catar. E o Brasil? Eu estou muito confiante que os últimos jogos que eu vi da seleção, ela mudou um pouco a forma de jogar, sentido de ter mais participação, tomar mais iniciativa. E eu acho que se os jogadores estiverem bem, chegarem bem lá, o Brasil é um dos candidatos. Copa do Neymar? Tomara que seja, né? Tomara que seja. Que ele seja falado pelo que ele faz dentro do campo. E não fora, né? Que é o que mais chama a atenção, né? Que o pessoal fala mais. Eu gosto muito dele, sou fã dele, do futebol dele. E tomara que ele consiga encerrar esse seu ciclo com uma conquista como essa. Muito obrigado, Zico, por participar do Cast FC. Obrigado por abrir as portas aqui para a gente do CFZ. Que honra ter entrevistado você. Que honra. Obrigado. O prazer foi todo meu. Muito legal. Volto a afirmar. Desejo sucesso aí para vocês. Obrigado ao Chiquinho pelo carinho, né, por essa emoção toda, né, e a gente fica feliz saber do legado que a gente deixa, né, para essas gerações. Quanto a gente, às vezes, não sabe o quanto é importante para o crescimento e para o surgimento desses novos jogadores. Então, foi um papo muito legal, gostei muito e estamos sempre aí às ordens. O Centro de Futebol é a casa do futebol, está sempre aberto aí para todos vocês. Muito obrigado, Zico. Valeu, povo do Cast. Valeu. Fera aqui, o Zico, um dos maiores da história do futebol. Que honra, que prazer. Valeu, meu povo. Até a próxima. Beleza.
A gente sabe o que é ser brasileiro. Querer ser o melhor do mundo. Virar notícia. Correr atrás. Nascer driblando tudo. Tudo mesmo. Sem abrir. Aqui é brabeza. Teimosia. Esquece. Aprender a cair e dar aula de levantar. Deu ruim? A gente tenta de novo. De novo. De novo. De novo. E de novo. E sair pro abraço. Porque somos todos brasileiros. Somos a Bet Nacional. A Bet da tropa. A Bet da Paula, da Luli, do Lucas. A Bet da Ana, do Luiz, a Denise. A Bet do Vinícius Júnior. A Bet dos brasileiros.